As eleições na Federação de Triatlo estão a chegar e neste podcast damos voz aos 2 candidatos. E é nosso dever investir na modalidade. Nós devemos estar conscientes onde é que investimos, não deve ser um acaso. E é isso que nós temos tentado fazer. O atual presidente Sérgio Dias apresenta uma recandidatura para novo mandato após 3 anos em funções e Fernando Feijão num regresso após ter estado entre 2012 e 2016 no comando da Federação de Triatlo. A qualidade, a segurança, a verdade esportiva são as prioridades que a Federação tem que ter. Um podcast pelo futuro do triatlo português, onde vais ficar a conhecer as ideias, as pessoas e os projetos de ambos os candidatos, que prometem dar tudo pelo triatlo em Portugal. Bem, olá a todos, já estamos aqui reunidos para a segunda parte deste podcast, no fundo aqui um episódio diferente porque conseguimos aqui em 2 dias lançar dois episódios. Tivemos na sequência da parte 1 falar com o Fernando Feijão e com o Leandro Silva, candidatos aqui à presidência da Federação, e hoje vamos ter a oportunidade de ouvir também a lista que atualmente está na Federação, com o presidente Sérgio Dias, a ser acompanhado também pelo João Curado, também candidato a vice-presidente na área da gestão financeira. Antes de mais, agradecer-vos aos dois pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo. E para a primeira questão, lançava uma questão que acaba por ser um 2 em 1, que era, no fundo, uma vez que vocês estão em funções, estão ainda a cumprir o vosso mandato, fazerem um balanço do que foi este primeiro mandato e também o motivo da recandidatura para o próximo ciclo na Federação. Bom, se calhar, primeiro que tudo, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, nunca sei nestas coisas se é bom dia, boa tarde ou boa noite, depende sempre da hora que nos ouvirem, mas obrigado pela oportunidade. Olá a todos, pela iniciativa e por podermos apresentar um pouco daquilo que é o nosso projeto, mas também, e pegando já na primeira pergunta, na questão do que é que foi, o que é que foram estes 3 anos. Peço desculpa, ainda estão a ser, mas já em jeito de balanço, porque o mandato aproxima-se do fim. Bom, o que é que, em jeito de balanço, importa se calhar falar um bocadinho de onde é que viemos e de onde é que começámos e o que é que tentámos fazer, porque isso também é bem, no fundo, é o projetar daquilo que esperamos poder continuar a fazer. Mas quando chegámos à Federação, e depois o João terá a oportunidade de detalhar mais em particular alguns dos aspectos, nomeadamente a situação financeira era bastante débil e essa era uma das prioridades. Nós fizemos uma comparação, o doente tem muitas patologias, mas acima de tudo tem o coração parado e nós, se não o reanimarmos, ele vai morrer. E esse era o cenário com que nós nos deparámos quando chegámos à Federação. Bom, temos que reanimar o paciente e reanimar o paciente passa por reconstruir a saúde financeira, mas também reconstruir uma série de outras coisas, uma série de processos relativos a inúmeras áreas que importava restabelecer ou criar de raiz. E isso foi, digamos, que a nossa primeira grande batalha ou grande projeto. Depois, obviamente, a partir daí, ir alavancando as várias áreas, e foram várias, mas se calhar, João, passo também um bocadinho a palavra para tu, e começando na questão mais do ponto de vista financeiro, para podermos perceber de onde é que vinhamos, para onde é que vamos e depois como é que isso sustenta tudo o resto. Ok. Eu queria só também agradecer, já agora, obrigado pela oportunidade. É uma excelente oportunidade para nós podermos falar um bocadinho com a comunidade do triatlo sobre aquilo que foi esta direção e aquilo que nós nos comprometemos com o futuro. A questão financeira, antes de mais eu gostava só de deixar só um ponto, tudo o que disserem em relação à questão financeira, espero que não seja visto como uma crítica às direções passadas. Eu acho que às vezes há muita emoção à volta dos temas financeiros. Acho que qualquer direção que tenha passado pela Federação, tenho certeza que tomaram as decisões que na altura eram as decisões mais corretas e dentro das suas capacidades de gestão. Posto isto, quando nós tomámos posse, em novembro de 2021, a situação financeira da Federação era crítica. Encontrava-se com capitais próprios negativos e, na nossa opinião, e que acabou por, aquilo que sentimos é que acabou por se comprovar, o modelo económico da Federação na altura era desajustado.
Ou seja, a Federação não tinha capacidade para continuar a operar da forma como estava a operar. Tinha recursos, na minha opinião, mal alocados, e não estava a conseguir fazer gerar o valor que era preciso para se manter à tona d'água. E aquilo que nós começámos por fazer foi, essencialmente, e tendo em conta que estamos em novembro de 2021, do ano de 2022, já com o calendário a ser preparado e com as coisas a terem que começar passado 2 meses, a ação é muito limitada. E aquilo que nós fizemos e focámos foi muito a nível da despesa. Nós tentámos fazer um planeamento e controle de gestão o mais rigoroso possível, e a verdade é que tivemos que trabalhar muitas ferramentas, tivemos que trabalhar nas ferramentas de controle de gestão e planeamento financeiro, que era uma das lacunas da Federação. A Federação não tinha ferramentas, na minha opinião, capazes, e trabalhámos a nível de despesa. E a verdade é que nós conseguimos fazer um orçamento do ponto de vista da despesa, foi praticamente perfeito. O que é que falhou? Falhou a parte da receita. E isto tem sido também um dos problemas crónicos da Federação, e foi essencialmente aquilo que nós conseguimos trabalhar a partir do nosso segundo ano de mandato. Portanto, se nós vimos a nossa estratégia financeira, assentou basicamente com 2 ou 3 fases. No início, um grande foco na parte da despesa, depois passámos para a parte da receita. A partir do segundo ano, começámos a trabalhar protocolos com autarquias, revisão de políticas de preços, e novos contratos de patrocínio, e conseguimos basicamente consolidar aquilo que era estrategicamente as nossas escolhas. E a verdade é que o resultado no nosso segundo ano de mandato foi muito provavelmente o melhor resultado da história da Federação de Teatro. Eu fui comparar com dados até há 20 anos atrás, não fui ver mais do que 20 anos atrás, porque sei que muito possivelmente, não sei se há mais de 20 anos atrás a Federação tinha capacidade para gerar tanto valor como gerou naquele segundo ano. Agora, no primeiro ano, o resultado negativo é sensivelmente um espelho daquilo que é o resultado positivo no ano seguinte. Ou seja, no primeiro ano houve cerca de 100 mil euros de resultado negativo, no segundo ano houve 100 mil euros de resultado positivo. Mais coisa, menos coisa, não são valores exatos. E só para dizer uma coisa, que é um bocado uma infelicidade da situação que nós nos encontramos. Eu acho que deve ser a primeira vez na história da Federação que uma lista vai candidata-se como sendo a lista que já estava anteriormente, e só temos 2 anos de dados financeiros para apresentar. Normalmente há 3 anos de dados financeiros para apresentar. E eu posso dizer que, pegando os dados financeiros que nós temos em cima da mesa, neste momento, provisórios, naturalmente, os dados só estão fechados depois de dezembro, depois de apresentados e aprovados em Assembleia Geral. Aquilo que é uma das maiores críticas ou temas sensíveis em relação à saúde financeira da Federação, que é o facto de estarem com capitais próprios negativos, essa situação encontra-se ultrapassada neste momento. Portanto, posso dizer aqui, com base em dados financeiros, a saúde financeira da Federação está muito melhor do que aquilo que estava no passado. E é um bocado o reforço e consolida aquilo que nós vimos como estratégia e que trabalhámos, e acho que é um dado muito relevante para trazer. E se calhar é um ponto o que se me permites, de viragem para tudo o resto, porque isto é a base que sustenta tudo o resto. A área financeira a gestão financeira é o suporte para tudo o resto, e o resto do balanço, e quando olhamos, e esta é a parte que nós reportamos e que é refletida no balanço, no relatório de atividade e contas, e eu costumo dizer que esses são os dados. Nós podemos medir todos os rácios que quisermos, mas no final do dia há uns conjunto de rácios que nós medimos desde sempre, ou desde há muito tempo, e que estão refletidos no relatório de atividade e contas, nomeadamente o número de licenciados, o número de clubes, o número de escolas de triatlo, os resultados no alto rendimento, e todos esses rácios ao longo deste ciclo foram melhorados. Nós temos mais atletas licenciados do que alguma vez tivemos. Durante este ciclo crescemos 10%, mais 10%, 10,3%. Os dados de agora são 10,3%. A época ainda não fechou, há sempre mais um clube que licencia mais alguns atletas, mas será sensivelmente nesta ordem. Apesar de toda a dificuldade financeira que o João referiu, nós aumentámos o apoio aos clubes, porque era simples chegar e resolver a situação financeira cortando nos apoios. Não, nós subimos 50% face ao ciclo anterior. Nós temos andado na casa dos 225, 230 mil euros de apoio aos clubes, quando vínhamos de um cenário médio de menos de 150.
Isto é mais de 50% de incremento. O número de escolas aumentou, os resultados do alto rendimento, e se olharmos para os jogos como o expoente máximo e aquilo que é o, digamos que o culminar de um mandato, nós tivemos 4 atletas presentes, 2 masculinos, 2 femininos, estreámos no para-triatlo. Não houve atleta nenhum de triatlo que tivesse vindo de Paris, seja nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Paralímpicos, não tivesse trazido de Paris um diploma. Nós vamos ser caso único em termos de modalidades, em que todos os nossos atletas, e foram 5 no total entre os 2 jogos, todos eles saíram de lá com um diploma, pelo menos. Alguns, 2 dos nossos atletas têm 2, inclusive. Isto é motivo de orgulho, mas bem como outro trabalho que foi sendo feito, e um daqueles que tem sido mais apontado, e nós, obviamente, neste período vamos reunindo com clubes e com outras pessoas, não necessariamente com os clubes, e a comunicação tem sido um dos pontos mais apontados. Eu diria que nós, dentro da modalidade, estamos uns passos. Quando eu digo dentro da modalidade, é comunicarmos os resultados da modalidade. Nós estamos uns passos à frente daquilo que fazíamos no passado bem recente. A modalidade goza de uma popularidade e de uma atratividade muito grande, muito fruto, obviamente, dos resultados, mas também da forma como comunicamos. É importante destacar que os nossos atletas, por exemplo, nos jogos, eram referência dentro e fora do terreno de jogo. As entrevistas que foram dadas, e o mérito é dos atletas. Nós tentámos fazer e tentar suportar a comunicação e passar essa mensagem o melhor que conseguimos. Mas, obviamente, e é um dos pontos de melhoria, e pegando já daqui para a frente, comunicámos mal principalmente com os clubes. Não explicámos muito disto que andámos a fazer. Principalmente numa primeira fase, nós fizemos muitas alterações ou muitas medidas que implementámos e que não foram explicadas, e a dada altura, se as pessoas podem concordar ou não concordar, mas se perceberem o que é que está a ser feito, pelo menos conseguimos ter ali algum diálogo, e as pessoas conseguem pelo menos, inclusive, complementar e contribuir. Se não o explicarmos, então de facto fica mais complicado, e isso aconteceu bastante eu diria que mais até no início do mandato, mas obviamente com uma revolução, e algo que nós tencionamos melhorar para a frente. Uhum. Pegando em algumas coisas que disseram, e também a questão seguinte, no fundo, é limpar aqui algumas questões que podem ter sido apontadas, seja pela outra lista, como alguns problemas críticos. Vocês falaram já da parte financeira e da estabilidade. Esse era um dos tópicos, ou seja, tinha-vos sido apontado que realmente a Federação não estava com uma estabilidade financeira. Penso que fica respondida essa questão, mas na parte financeira existe outra questão, e o João falou disso, que é o financiamento externo. A Federação perdeu alguns apoios externos. Não sei como é que estão em termos de negociações para futuros apoios, mas acho que é um tema importante. Foi um tema que eu também questionei a outra lista. Não estarmos dependentes só do financiamento vindo do Estado, mas sim termos um retorno. E eu acho que o triatlo tem-se valorizado, e os jogos é um exemplo disso, e o incremento de atletas, sejam eles licenciados ou não, isso é outro tema. Mas como é que vamos fazer para inverter esta situação, e como é que a vossa lista, como é que estão a trabalhar no sentido também de angariarem esses tais patrocinadores, ou seja, investidores? Ok, então eu posso começar por responder, depois, Sérgio, se quiseres acrescentar alguns pontos. Acho que fizeste uma análise perfeita daquilo que é a nossa visão para a parte da receita, porque se há coisa que nós temos discutido e que tem sido sempre um dos pontos que eu tenho tentado chamar mais a atenção, é que a Federação não pode depender tanto do financiamento público. Nós só podemos esperar e podemos exigir que o financiamento público aumente todos os anos, mas a Federação, em percentagem, aquilo que o financiamento público representa dentro da estrutura da receita da Federação, deveria diminuir. Isto porquê? Essencialmente porque o financiamento público acaba por ser um incentivo à despesa. Ou seja, a forma como os contratos de programa estão desenhados, tudo aquilo que nós fazemos de financiamento público nós temos que gastar. Se nós precisarmos de ter algum tipo de situação em que temos que fazer face
por exemplo, como esta situação que nós passamos agora, em que nós precisamos ter resultados positivos. Se nós tivermos muita da nossa receita agarrada a contratos de programa em que nós temos efetivamente que executar, nós nunca vamos conseguir ter ali uma margem para trabalhar. Portanto, a Federação deveria conseguir procurar sempre financiamento externo, seja via patrocínios, por exemplo, seja via aquilo que nós trabalhamos com muito afim, que foi, por exemplo, os protocolos com as autarquias. Eu estou a incluir isto na parte dos financiamentos externos, não diretamente relacionados com o IPJ ou com o COP, seja, por exemplo, no licenciamento, seja, por exemplo, na política de preços da Federação. E a verdade é que, e depois, mais tarde, quando fizemos lançar o programa, estes dados vão estar lá incluídos, e posso dizer que, olhando para os gráficos, olhando para aquilo que é a percentagem de financiamento do IPDJ e até do COP dentro da Federação, é hoje o ponto mais baixo que já esteve nos últimos 10 anos. Porque, efetivamente, tem sido esse um dos nossos focos. É baixar o peso do financiamento público dentro do total de receitas da Federação. E isto não significa, volto a dizer, que nós queremos que o IPDJ financie menos. Nós queremos que o IPDJ financie mais. Mas temos que ter outras receitas e temos que fazer aumentar as outras receitas mais. Sim, mas e aqui, se calhar passando ao Sérgio, mas óbvio, isso nós já entendemos isso, acho que sabemos dessa necessidade, mas em termos práticos, que contactos é que podem ser feitos, como é que estão a pensar fazer essa abordagem e se já existem algumas opções para, se calhar, começarmos o próximo mandato com outra frescura, com outra tranquilidade, diria eu. Existem alguns pontos que estão a ser trabalhados e que têm vindo a ser trabalhados com altos e baixos, como qualquer projeto. Isto é como um processo de treino. Há umas alturas em que estamos mais fortes, outras alturas em que estamos menos fortes, e há umas alturas em que as coisas correm a favor, outras em que não tanto. Mas isso tem sido algo que tem sido a ser trabalhado, nomeadamente, e a parte que eu referi há pouco do comunicarmos melhor e da estratégia de passarmos essencialmente uma mensagem muito positiva e vendermos a modalidade de uma forma positiva e atraente. Nós primeiro tivemos que criar ou temos que criar o produto, porque ele ainda não está criado. Nós temos, fala-se muito em desenvolver a marca Triatlo. Não é a marca Federação. A marca Federação não tem o valor da marca Federação é relativo. A marca Triatlo é que tem que se fazer valer. Nós temos que ter um bom produto. E é nisso que temos trabalhado, é nisso que continuamos a trabalhar. Depois é fácil dizer, agora conseguimos um patrocínio e melhoramos isto. Não se conseguem patrocínios todos os dias, primeiro que tudo, que fique claro, e acho que é claro para toda a gente, mas às vezes é preciso dizer com as letras todas, e depois não há um patrocínio de 1 milhão de euros. Os patrocínios, normalmente a escala deles, nem sempre se conseguem patrocínios de escala, digamos que avultada. E também importa que nós façamos valer aquilo que é a nossa marca e aquilo que são os nossos valores, e por isso também interessa ter o parceiro certo, que possa promover e associar-se a nós como um verdadeiro parceiro, e não simplesmente como um mecenas. É bom ter um mecenas, mas mais do que isso, ter um parceiro e que possa ser um parceiro a longo prazo é bastante melhor. E aí, se calhar, pegamos já na questão da equipa. Nós, com parte da equipa, nós temos uma das vice-presidentes, terá esse pelouro, é alguém com mais de 20 anos de experiência na área de marketing, com produtos de grande consumo, eu devo dizer alguns daqueles que nós temos em casa, lá na nossa despensa e que usamos todos os dias, e como tal é alguém que é bastante conhecedora do mercado e da realidade daquilo que é pôr uma marca e desenvolver uma marca no terreno. Mas mais uma vez refiro, a gente não pode esperar que, neste caso, a Susana agarre na marca Triatlo e que de repente a marca Triatlo vai passar a valer 1 milhão de euros, quando hoje em dia tem o valor que tem. Nós temos todos, e é um trabalho conjunto, que temos que promover a marca. Nós temos, por exemplo, e pegando numa prova, nós temos uma prova neste momento emblemática, temos São Martinho do Porto, que é uma prova reconhecida por toda a gente como uma prova emblemática. Nós precisamos ter mais 10 São Martinhos do Porto, porque este tipo de eventos é o que catapulta a nossa modalidade e a nossa imagem dentro e fora, para quem já cá está dentro, como tu, como eu, que já somos atletas e que olhamos e dizemos, esta prova realmente é genial. Mas também para quem nos visita pela primeira vez, e neste caso foram 200 e tal atletas que tiveram na prova aberta, muitos deles era o primeiro triatlo, e ter um evento com aquela dimensão e com aquele enquadramento, obviamente que é atraente. E é atraente não só para os atletas, mas também depois para
para investidores, mas precisamos de continuar a alimentar isto. E o alimentar isto implica um esforço de muitas áreas, não é um esforço de marketing, porque o marketing não vai vender nada que não haja para vender. É um esforço de toda a estrutura, nas mais diversas áreas, para que nós possamos realmente depois ter um bom produto para vender. E nós neste momento estamos na fase de temos que criar, ou temos que desenvolver o produto que temos. O produto existe, ainda não é o produto mais apelativo do mundo, sejamos realistas e todos sabemos disso, mas está em desenvolvimento. É hoje melhor do que era ontem, e ontem era melhor do que anteontem, mas tem que ser ainda melhor. E é nesse sentido que trabalhamos. Sim, e acho que esse tema da organização de provas era outro tema que eu tinha aqui e acho que podemos abordá-lo já. Outra crítica feita é na organização das provas. Primeiro ponto da organização das provas onde surge esta tal crítica é na parte em que as provas não estão a ser rentáveis, ou melhor, algumas provas podem estar a gerar prejuízo. E em termos da evolução das provas em si, não tem existido essa evolução, excepto provas como estamos a falar de São Martinho do Porto. E isso acho que vai um pouco ao encontro do que dizes. Acho que existem provas que têm de se calhar ser transformadas, não sei como, não sei se não existirá a necessidade da envolvência de organizadores, como foi o caso ali em São Martinho, que dão ajuda à federação, mas ainda fazer mais um ponto à questão dos chips, e acho que isso tem essa resposta, mas tentarem limpar essa questão dos chips, que têm dado muitos problemas durante esta época. Ainda tenho outra sub-questão, mas vou deixar responder a esta para não acumular questões demais, senão isto parece as conferências de imprensa do futebol. Então posso começar por essa última, porque é mais fácil e tem uma resposta muito, muito, muito direta. Nós estamos conscientes do problema que temos, o sistema que temos está fora de suporte, e como tal andamos há algum tempo não só a procurar alternativas, porque isto não é comprar um sistema e está feito e temos as nossas classificações, porque de facto o sistema controla todos os chips que passam, mas depois nós temos classificações por escalão, por isto, por aquilo, depois umas equipas contam 3, outras. É preciso integrar o sistema, o sistema de cronometragem no nosso próprio sistema, e nós já o fizemos. E quem esteve na prova no triatlo do Guadiana, nós testámos um sistema novo. Quem esteve por lá pôde comprovar in loco que isso está a ser feito. Nós neste momento temos o nosso sistema, digamos que interno, aquele que nos dá as classificações pelos escalões que nós usamos, com as classificações coletivas, seguindo o critério que nós temos. Esse sistema está integrado com duas marcas, eu não vou fazer publicidade, mas com duas das marcas mais utilizadas de sistemas de cronometragem, e como tal, esse trabalho foi feito. Esta integração foi feita em casa, essa parte é importante, mais uma vez, e recaiu muito trabalho de um dos vice-presidentes, neste caso, porque os nomes são importantes. O Ricardo Canto foi quem desenvolveu e despendeu muitas horas em algo que, se fôssemos adquirir fora, e aqui, mais uma vez, não é que a gente queira que o Ricardo faça, mas as contingências financeiras levam a este tipo de situações. O facto de termos os recursos em casa e das pessoas terem, por gosto e por paixão pelo triatlo, colocarem-no ao serviço da modalidade. Desenvolvemos, nós temos neste momento duas tecnologias, ou duas marcas com tecnologias semelhantes, mas com as suas diferenças integradas no nosso sistema, e estamos prontos a arrancar. Eu atrevo-me a dizer que nós no dia 1 de janeiro, ou melhor, podemos colocar a encomenda em dezembro para eles entregarem no dia 1 de janeiro, para nós começarmos a operar no próximo ano. Obviamente estou a simplificar um processo que é mais complexo do que isto, e o João está-se a rir porque sabe disso mesmo. Obviamente que há questões, nomeadamente mais de ordem prática, mas que não têm a ver com o sistema, têm a ver com e que modelo é que vamos usar para os chips, e como é que vamos distribuir os chips, e como é que vamos... Ou seja, mas aí já estamos a falar de questões de ordem prática, não estamos a falar de que sistema é que usamos, porque esse para nós a solução está bastante clara e definida em termos de futuro. Se eu passar à segunda parte da questão, a parte dos eventos, importa aqui esclarecer um ponto importante. A prova de São Martinho é uma prova igual a tantas outras, até deixar de ser igual. E deixa de ser igual quando temos um clube como o CNAL envolvido e que agarrou aquele evento como sendo seu. O CNAL trabalha, e fique claro, trabalha aquela prova há um ano, ou às vezes a mais, porque há ideias que são pensadas num ano e só são passíveis de ser concretizadas mais tarde, às vezes não no ano seguinte, mas mais tarde. Isto é de veras importante. Mas é um clube.
um clube que soube abraçar em conjunto com o município, e neste caso é um acordo quadripartido, porque tem a Federação, tem o CNAL, tem o município de Alcobaça e tem a Junta de Freguesia de São Martinho do Porto. E é um protocolo que, primeiro, é quase sui generis, para não dizer inédito, porque foi um protocolo a 3 anos. E isso dá uma estabilidade para trabalhar que às vezes é difícil noutros municípios. Depois, foi um protocolo em que todas as partes tinham o mesmo entendimento e queriam o mesmo. Queriam um evento que fosse uma referência e que fosse um orgulho para o município e para o CNAL. E quando se junta estes fatores e alguém com vontade de trabalhar a prova, isso é feito. Nós temos outras provas que caminham nesse sentido, mas é difícil arranjar este tipo de parceiros. E estamos a falar literalmente de um parceiro que tem uma parte que está protocolada e que recebe parte das receitas, como qualquer outro parceiro que esteja envolvido. Sempre que há um clube envolvido no município, esse clube tem uma fonte de receita. Mas é preciso que os clubes queiram de facto fazer daquilo o seu evento. Porque a Federação tem uma competência, permitam-me dizer, muito boa do ponto de vista técnico, mas não tem a capacidade, porque não tem 5, 10 pessoas a trabalhar o evento como o evento, a fazer a promoção de redes sociais numa base diária do evento, a fazer tudo isso, que é aquilo que faz, ou que são passos naturais para que possamos passar de uma prova para um evento. E a pensar numa série de pormenores que têm que ser pensados. Isso. Nós precisamos, de facto, desses parceiros, sejam eles os clubes ou sejam eles privados. Porque também já foi tentado nessa ótica. E é sempre tentado, mas às vezes fica mais complicado porque o interesse, num clube, o interesse está mais próximo do da Federação. Num parceiro privado, e isto não é uma crítica, é uma constatação, e deve ser assim, por isso é que tem o objetivo que tem. Muitas vezes o interesse, para além do desportivo, existe um outro. E como tal, por vezes torna-se mais complexo de chegar a um mas, e desculpa interromper, mas não, força. E nisso estás a dizer, não sairá da Federação a primeira iniciativa de, se calhar, olhando ao calendário que temos, tentar ir ver com os clubes, tentar, e não sei, pode ser trabalho que já esteja a ser feito, mas ir junto e tentar transformar mais provas de São Martinho, porque eu, como atleta, e acho que é um comentário óbvio, as pessoas querem mais daquilo. E acho que é aquilo que nos vai levar a que a marca Triatlo venda mais e que mais gente se junte e que mais gente se venha licenciar e fazer provas da Federação. Porque aquela prova teve muito valor e obviamente outras provas também têm valor, mas precisamos de criar, há provas que na realidade nós não sentimos o ambiente, nós não sentimos o envolvimento do município, seja em espectadores, seja em venda de comida após a prova. Sim. E juntar a malta depois. E acho que é mais isso que as pessoas querem, porque a realidade é que naquela prova tivemos 3 horas à espera dos pódios e não houve ninguém a queixar-se, porque havia sempre coisas a acontecer. É verdade. E acho Música, que é mais isso. E tudo mais. Exato. E isso até pode às vezes disfarçar alguns erros que possam estar a acontecer. E portanto eu acho que as pessoas, acima de tudo, se estiverem felizes, não vão reclamar de nada e dão também outra liberdade a que a Federação possa estar focada em outras coisas e portanto era essa a questão, ou seja, como é que vamos fazer esta ligação entre envolvimento de pessoas e de câmaras e de clubes nestas provas, porque acho que isso é um fator chave. Deixa-me acrescentar aí, se calhar não referi com a clareza necessária. Peniche tem o envolvimento de um clube, Grândola tem o envolvimento do clube, Quarteira tem o envolvimento de um clube. Isto para citar alguns, eu atrevo-me a dizer, a prova de Castelo Paiva tem o envolvimento de um clube. São mais as provas que têm o envolvimento de um clube do que as restantes. Mas o envolvimento de um clube, tipicamente, na maior parte dos casos, não é ao mesmo nível. E isto, mais uma vez, não é uma crítica, é uma constatação daquilo que é, porque nós percebemos que os clubes também podem não ter esse recurso e podem não ter alguém que agarre a prova dessa forma. Mas muitas provas do nosso calendário, ou a maioria das provas do nosso calendário, o João saberá o valor de provas ou de valor de inscrição que é retornado aos clubes nesse sentido. Que tem a ver com isso, com clubes que estão envolvidos na organização das provas, são parceiros que organizam voluntários, zona de recuperação, este tipo de envolvimento existe muitas vezes, mas este tipo de envolvimento está uma escala ou 2 ou 3 abaixo daquilo que existe no caso de São Martinho. E São Martinho é o exemplo mais extremo. Haverá outros exemplos que são o extremo oposto, que é não há um envolvimento do clube, ou o envolvimento é mínimo. Dizer, olha, no dia da prova estão aqui 30 voluntários.
nós concordamos contigo que, de facto, há provas que são espetaculares, há outras é mais uma prova. E nós devemos primar por não ter mais uma prova e ter melhores provas. Mas é um caminho, é um processo. Não podemos esperar de um dia para o outro ter 30 provas dessa ordem, porque nós, quando olhamos para a Federação tem a obrigação de assegurar um calendário nacional. E se tem a obrigação de assegurar um calendário nacional, o calendário tem de cerca de 30 provas hoje em dia. E isso seria outro tema a discutir, e há de ser um tema a discutir nos próximos anos, porque é algo que deve ser ponderado e depois analisado e debatido para o futuro. Mas com 30 provas é difícil. O ano tem 52 semanas. Nós tipicamente não competimos em dezembro. Em janeiro também, tipicamente só competimos no último fim de semana. Se excluirmos aí pelo meio o fim de semana da Páscoa e agosto, tipicamente não há provas porque os triatletas vão de férias e é difícil conseguir ter massa crítica a maior parte das vezes. Vemos que nos outros fins de semana estamos sempre a competir. E quando andamos a saltar de prova em prova, torna-se a logística e todo esse dinamismo torna-se complexo, a não ser que tenhamos equipas próprias a trabalhar cada evento. E não é fácil ter essa escala para ter esse evento. Há uma razão pela qual um organizador privado organiza 2 ou 3 provas por ano, às vezes uma. Nós, sejamos realistas, não, eles, se conseguissem fazer 20, eles fariam 20. Mas também não o conseguiriam fazer com a mesma qualidade e por isso fazem 2, 3, fazem outro tipo de eventos, dependendo para conseguirem articular dentro das suas equipas. Tu referiste mais uma questão que eu entretanto eu falta-me uma outra questão, mas eu ia passar até ao João aqui. Ok. A parte financeira o João pode. Mas eu ia fazer-te uma outra questão, João, que era: falámos que alguns de eventos da Federação, não todos, mas alguns acabarão por ter algum prejuízo e não serão rentáveis. O que é que um evento, ou seja, e pegando também na tua realidade, estando na Federação, o que é que em alguns eventos faz com que o evento não seja rendável? Ou seja, obviamente existe sempre o apoio das autarquias, existe o número de inscritos, mas o que é importante garantirmos para que naquele evento a Federação possa até sair beneficiada? E tu há pouco disseste que esse era um dos pilares, ou seja, também a Federação, através das provas que organiza, conseguir, nem que seja em algumas ficar neutro e noutras poder tirar também algum partido que dê outra liberdade financeira para outras decisões. Eu até vou, se calhar vou um bocadinho longe, porque eu até nem sou da opinião que seja preto no branco, que nós temos de fazer dinheiro, ou seja, ter resultado em todas as provas. Okay? Ou seja, ainda há bocado referiu que nós temos cerca de 30 provas no calendário, temos uma extensão nacional e também temos que compreender a natureza da Federação. A Federação é uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é prestar um serviço à modalidade. Não é? Nós não temos uma lógica comercial e não devemos ter no core. Nós devemos garantir que financeiramente e a nível de gestão temos uma capacidade para continuar sempre com umas finanças saudáveis e que temos capacidade para continuar a investir ao longo do tempo. Mas isso não significa que, por exemplo, se nós tivermos uma prova numa localidade em que sabemos que vamos perder dinheiro, não necessariamente muito dinheiro, podemos perder algum dinheiro porque a prova pode não ser necessariamente muito atrativa, não significa que essa prova não deve existir. Desde que nós conseguimos garantir que o somatório de toda a nossa atividade é positivo o suficiente para suportar estas lacunas. Portanto, isto é... Pronto, lá está. Eu acho que é a principal diferença entre a nossa operação e uma operação, por exemplo, privada. Uma operação privada nunca vai fazer uma prova num sítio onde vai perder dinheiro. Não é? Porque o objetivo final é sempre o lucro da organização e não vai perder dinheiro. Não é? No nosso caso, não é bem assim. Deixa-me complementar com um ponto. Nós não podemos querer ter provas nos 4 cantos do país e esperar que todas elas sejam rentáveis. E depois há uma questão que o João referiu ali, que é o investimento na modalidade. As provas jovens, por exemplo, têm um custo de inscrição 0 e posso dizer que na direção todos concordamos com isso. É um investimento na modalidade e é nosso dever investir na modalidade. Nós devemos estar conscientes onde é que investimos, não deve ser um acaso e é isso que nós temos tentado fazer. Relativamente à estrutura das provas, há pontos que tu falaste há pouco no protocolo eu costumo dizer isto meio a brincar, mas que é uma grande verdade, que é: nós só por marcarmos uma prova no calendário já estamos a negativo. E já estamos a negativo pelo seguinte forma, ou como às vezes digo na brincadeira, antes de rodarmos a chave da primeira carrinha para sair ali de Caxias,
já estamos a perder dinheiro. E estamos a perder dinheiro porque, quando marcamos uma prova, assumimos com os clubes e com os atletas o ónus de pagar prize monies e do apoio à deslocação aos clubes. E só este ónus, antes de montarmos de esticarmos o primeiro tapete, de montarmos o primeiro ferro, a primeira placa, o que for, nós já temos essa obrigação para com os clubes e os atletas. E que é um apoio à modalidade, é um investimento na modalidade. E é assim que deve ser. Mas isto faz com que, quando olhamos para a estrutura de custo de uma prova, há provas que têm um custo muito avultado. Se pegarmos nos jovens, são alguns milhares de euros de apoio à deslocação. E ainda bem, porque nós queremos ter 500 jovens aparecendo numa prova vindos dos 4 cantos do país. E isto é muito positivo, mas tem um encargo financeiro que nós investimos na modalidade. Os prize monies, e devo dizer que são baixos, e é algo que nós tencionamos rever de futuro, e já foi falado inclusive em assembleias, por isso não é nada de novo o que estou aqui a dizer, faz parte da estratégia de estabilizamos, consolidamos, aumentamos. E isto tem sido, o processo tem sido este, em todas as áreas, e esta não é a exceção. E o que acontece é que há provas que têm, ainda assim, apesar dos prémios serem baixos, têm um custo de prize money que é considerável para a escala para a escala, ou para o orçamento que é o orçamento global de uma prova e que são as outras rubricas. E quando ponderamos tudo isto, as provas têm um encargo. Não há problema nenhum, e eu suporto aquilo que o João disse, e suportamos todos na direção e neste projeto, que não há nenhum problema em termos uma prova que está negativo. Desde o momento que não sejam todas negativas e que nós estejamos conscientes de que naquela prova nós estamos a fazer um investimento. E o investimento vale a pena. Vale a pena fazer uma prova em Trás-os-Montes. Eu vou dar um exemplo. Não há nenhuma prova em Trás-os-Montes neste momento. Vale a pena fazer uma prova em Trás-os-Montes? Vale. Sabemos de antemão que se calhar a participação vai ser reduzida, mas é um ponto onde nós chegamos. E se não houver atletas, se o município não tiver uma capacidade financeira por aí além, arriscamos a que seja uma prova deficitária. Mas queremos ou não queremos chegar a todos os lados? Ou então fazemos provas somente onde temos receita. Ter as duas coisas é que é um paradoxo. Nós, felizmente, há muitos municípios a quererem organizar provas e temos... Isso é bom para nós, a modalidade é popular, tem uma boa aceitação, é uma modalidade apelativa do ponto de vista do espectador também. E como tal, isso dá-nos capacidade de negociar. Mas a gente também sabe que há muitos municípios que têm uma capacidade financeira que outros não têm. E municípios mais pequenos ou investem o orçamento todo do desporto na nossa prova, ou podem não ter orçamento para ter uma prova de um determinado âmbito, poderão ter outra. Mas isto é um trabalho que é feito todos os anos e durante o ano, assim, quando se planeia um calendário. Só queria deixar claro só um statement para ficar claro, não sei se ficou claro na resposta, mas neste momento a Federação no seu todo, olha, pegando no calendário nacional, todo faz dinheiro, não perde dinheiro no calendário nacional. Só para deixar claro. Ok. Ou seja, umas provas estão a conseguir sustentar também algumas que podem balancear um bocadinho. Eu diria que a larga maioria das provas consegue gerar receita suficiente. A larga maioria. Há alguns casos em que não é o caso. Em que isso não acontece. Só fechando aqui a parte das provas, e este foi outro tema apontado pela outra lista, e acho que é um tema que não é só da outra lista, é um tema que tem vindo a acontecer, e acho que da minha parte também acho que é um tema crítico, que é o Campeonato Nacional Olímpico. O Campeonato Nacional Olímpico nas últimas épocas tem vindo sempre a carecer de participação, mas muito causada pelas alterações, seja de data ou uma data muito tardia no calendário. Vamos pôr a prova em novembro, nesta altura. A causa veio-se a ver pelo cancelamento da prova de Torres Novas, que penso que era no início de outubro, que estava planeada, ou finais de setembro. Início de setembro, portanto uma data bem mais conveniente, depois da paragem, e acho que aí dar o ponto positivo de terem reestruturado essa data, mas desde o início da época que muita gente alertou para que provavelmente não houvessem condições de natação. Aqui a questão que eu faço é o porquê de ter-se retardado tanto uma decisão que já tinha sido, pelo menos eu já tinha ouvido muita gente a dizer que havia essa questão, que a água, com a qualidade da água, com a profundidade, com a dimensão do local. Houve aqui alguma situação de temos aqui uma autarquia que quer realizar a prova e aqui, aproveitando o tema que estamos a falar, queremos atrasar a decisão ao máximo. Por outro lado, acho que
Aqui os atletas acabam por se sentir novamente um pouco penalizados. Houve uma solução, acho que para esta altura do ano ir para o Algarve faz todo o sentido, independentemente das críticas que possam haver da localização, é a localização possível, mas aqui eu acho que esta troca e esta mudança de data e local, acho que merecia aqui um ponto para também esclarecer esta situação, porque é um tema que tem vindo a ser muito falado. Então eu começo pelo princípio, que é, eu sou defensor de conceptualmente que estes campeonatos, World Triathlon devia ser como a UCI, devia definir um fim de semana, um período em que todos os países definissem, os do hemisfério norte, os do hemisfério sul, que tivessem os campeonatos nacionais. Isto é o que é feito no ciclismo e é o modelo que eu defendo no triatlo, porque isso faria com que não temos a sobreposição que tu não falaste, mas que também existe, de provas internacionais e de outros objetivos de alguns dos nossos melhores atletas, porque isso é parte da razão pela qual nós temos uma participação reduzida, nomeadamente no nível das elites, porque os atletas acabam por priorizar outras datas, seja porque têm uma competição na mesma altura ou porque ali perto têm outra competição e estão a preparar essa competição. E isto condiciona desde logo, mas nós temos que encaixar no calendário e o calendário internacional também não para. Por isso, relativamente aos elites, fica complexo escolher uma data em que a gente possa ter todos ou ter muitos e podemos tentar, mas nem sempre é fácil. E tentamos muitas vezes. Conseguir já é outra questão. Relativamente à prova em si, e agora focando mais na questão nacional, nós tentámos de facto pôr a prova mais cedo e obrigado por notares. Esse foi e originalmente chegou a estar pensada para o dia 15, salvo erro, ou 16, alguma coisa assim, depois foi antecipada a 15 dias no planeamento e estava planeada para mais cedo e tinha eu diria que tinha a melhor adesão, porque as inscrições abriram de facto e a prova foi cancelada bastante tarde, como tu referiste. Tinha a melhor adesão dos últimos anos em número de participantes, tinha muitos participantes, por isso as pessoas de facto acreditavam que a prova e gostavam do local, porque senão não se tinham inscrito para ir à prova. Lamentavelmente tivemos uma situação com a qualidade da água, que tem sido a panágio nas provas, no triatlo no mundo, se me permitem, porque já tivemos provas canceladas nos sítios mais óbvios, mas também nos menos óbvios. E acabámos por ter que cancelar a prova. Do ponto de vista de regulamento, e isto é importante, nem toda a gente sabe, do ponto de vista do regulamento, aquela prova exige que seja marcada com 30 dias de antecedência. Ou seja, nós a partir do momento em que cancelamos a prova, temos que encontrar uma alternativa e a alternativa só pode ser para 30 dias depois de termos a confirmação que temos uma alternativa. E vamos acabar no dia 1 de novembro precisamente por causa disso. Por isso é que quando perguntam, mas cancelaram no dia 1 de setembro, não havia mais data nenhuma. Não podiam ter trocado outra prova. Não podiam ter trocado uma Taça de Portugal com isso. Podíamos e não podíamos. A prova em si podíamos, mas não podíamos porque temos que dar os 30 dias. E isto está definido em termos de regulamento. Por isso faz com que acabemos com, neste caso em particular, com uma prova tão tarde. Relativamente às condições da prova, elas foram avaliadas várias vezes. Havia um plano, e penso que era visível pelo regulamento, que passava por dividir os atletas basicamente em praticamente todos os escalões. E nós tomámos todas as medidas. As toucas estão na federação, as toucas coloridas. Provavelmente vão acabar a ser usadas, por exemplo, para o ano em Oeiras. Que também já se falou nessa possibilidade, sendo que, se for viável, elas serão reutilizadas, não são desperdício, mas o passo necessário para encaixar a prova num cenário que é complexo, não vou dizer que é difícil, que é impossível, que é fácil, não, é um cenário que é complexo, estavam tomadas. E nós continuamos a achar que estavam reunidas as condições para que pudéssemos realizar ali a prova, fora a qualidade da água, que não era pelo número de atletas ou pela distribuição dos atletas, porque tínhamos a garantia de que conseguíamos ter uma janela de operação da prova grande o suficiente para separar as vagas todas necessárias, e por isso esse tipo de trabalho é avaliado. E ainda bem que é notado, porque é algo que vai ser importante quando olharmos para o futuro. Mais uma vez, era um bom teste para aquilo que pode vir a ter que ser uma necessidade futura. Porque todos já ouvimos o oposto, que é chegarmos a uma prova, uma das várias provas, e apesar da primeira boia estar a 250 metros ou a 300, os atletas no final da prova dizem, nunca levei tanta pancada como nesta prova até à primeira boia. E a gente olha para dentro da água e pensa assim, isto é uma partida larga, a primeira boia está a 250 metros, e ainda assim toda a gente se queixa que levou pancada. E eu percebo, pode não ser uma boa experiência para quando isto acontece, mas
Então, se isto não é uma boa experiência, se nós queremos atrair as pessoas com boas experiências, temos que fazer algo. E pode passar por partir em vagas, pode passar por outras formas, mas temos que enquadrar isso naquilo que é o nosso calendário competitivo. Isto para dizer que não há prova nenhuma, seja esta, seja outra, que não seja avaliada do ponto de vista da segurança, das condições, de tudo mais. E tentamos melhorar. Isso tem sido prova de peniche. Alterámos o percurso de ciclismo, passou a ter menos uma volta. A segurança era um dos pontos, mas creio que o próprio percurso ficou mais apelativo, principalmente para os atletas que gostam de andar de bicicleta. É um percurso mais dinâmico. Foi feito esta foi que me veio mais à cabeça porque tenho uma proximidade geográfica, mas há mais umas quantas provas em que temos tentado rever percursos de forma a tornar os percursos mais seguros, mais apoiados. São Martinho do Porto, todos os anos têm sido feitas alterações ao percurso de São Martinho do Porto, alguns de pormenor, mas lá está, nos tais pormenores que fazemos a diferença de um bom evento para um evento excelente. E isto tem sido feito e é feito em todas as provas, umas vezes mais bem conseguido, outras vezes não tanto, mas acima de tudo são pensadas dessa forma. Sim, fica este tema limpo. Só acabando esta parte que acaba por ser aqui um esclarecimento de vários temas e também ter a vossa perspectiva, porque foram temas lançados no outro episódio, quem assistiu também poderá aqui ter outra perspectiva. Último tema, e também posso passar pelo João, porque até é um tema que toca um bocadinho na parte financeira, que é a parte das viagens. Sabemos bem que as viagens para a Federação é sempre um encargo muito grande, e quando falamos de alto rendimento, existe sempre aqui uma gestão a ser feita, um planeamento e também uma recolha do que é as melhores opções de viagens e de alocar o orçamento para lá. Existe alguma crítica, e isto foi apontado novamente, aqui eu não estou tão por dentro obviamente da estrutura da Federação e do orçamento, mas existe alguma crítica feita quanto ao planeamento das viagens e a parte financeira, obviamente, mas também a parte logística. Como é que a Federação está a olhar para esta situação? Identificam ter sido um problema ou não? E, se sim, o que é que pode ser feito para o próximo mandato para tentar minimizar aqui custos? E, na parte, se calhar, do planeamento, falar um pouco com o Sérgio para também ter essa perspectiva de o que é que possa ser melhorado em termos de planeamento, para também a perspectiva dos atletas terem a melhor perspectiva de prova com os voos e com os timings e com os locais onde ficam. Então, eu aproveito e acabo já por explicar um bocadinho da organização da Federação. Nós temos vários vice-presidentes, várias áreas de trabalho. Uma das áreas é o vice-presidente para o alto rendimento, que hoje é desempenhado pelo Sérgio Dias. Na nova lista é desempenhado pelo Ruben Costa. Esse vice-presidente tem a responsabilidade da gestão do orçamento para o alto rendimento. E do ponto de vista financeiro, eu alinhamos uma verba que aquela área pode gastar, ou que vai gastar. A gestão do orçamento, daquele orçamento, é feita pelo Sérgio. Portanto, vou passar a bola para o Sérgio. Acho que o Sérgio é a melhor pessoa para responder às perguntas que colocaste. Já agora, para esclarecer, o orçamento do alto rendimento tem duas fontes. O Comitê Olímpico e o IPDJ. E esse é essencialmente o nosso orçamento. Acho que existem aqui vários pontos dentro do mesmo ponto e é importante clarificar. Nós, se queremos ter muitas participações internacionais e se queremos e quando digo muitas não é pelo número, é porque é que isto significa. É importante, nós quando dizemos que temos muitas participações internacionais, não interessa se o número são 100, 200 ou 300. O importante é que aquele número corresponde a atletas que foram a competições e que tiveram experiência internacional e que pontuaram para os rankings e que estão ou no seu desenvolvimento ou a caminho de uns Jogos Olímpicos, dependendo do escalão em que estamos a falar. Nós queremos ambicionar a ter, por um lado, dar várias oportunidades ou oportunidades suficientes aos atletas para disputarem a qualificação olímpica. Também queremos dar oportunidades para que todos os outros possam desenvolver e chegar a esse passo ou àquele onde chegarem. E por isso há que ter um equilíbrio, vai sempre ter que haver um equilíbrio entre o possível, o bom e o ideal. E umas vezes tocamos no ideal, outras vezes ficamos com o bom, outras vezes até pelo possível. Nós tentamos estar o mínimo de vezes no possível e estar o mais de vezes no bom ou próximo do ideal. Mas sendo que é sempre aqui algo a pesar. Há um ponto em que nós não tentamos, nem sempre é possível, que é nós não somos uma companhia aérea.
e nós usamos voos que as companhias aéreas disponibilizam. Por isso, ainda recentemente tivemos uma deslocação em que para chegar a um dos destinos só voando de noite. Porque depois há uma série de contingências logísticas que mas havia um voo direto. Havia, mas a companhia aérea não nos assegurava as bicicletas. Corremos o risco ou não corremos o risco? Porque depois, isto é uma questão, mas corríamos o risco, está bem, e depois o atleta que ficar sem bicicleta, se vier a acontecer, mas pode acontecer, vai dizer, vocês planearam mal, a logística foi uma porcaria. E isto acontece. Sendo que a bicicleta pode ficar perdida na mesma, mas vamos tentar arriscar o mínimo, já arriscamos o suficiente. Nós sabemos, tu sabes que também és atleta, quando temos a bicicleta dentro do saco e o fechamos, benzemos umas quantas vezes, sejamos religiosos ou não, para garantir que a bicicleta chega e que chega inteira. E se uma companhia não garante que transporta a bicicleta, a probabilidade dela poder não chegar. Por isso há sempre este equilíbrio que é feito. Agora, se perguntas, já fizemos tudo? Não fizemos tudo. E há muita coisa que podemos fazer mais. E começa logo pelo que o João referiu, que é o facto de deixar de ser eu a tratar dessa área. E não é questão de se é o Sérgio Dias ou se é o Ruben, é questão de termos um vice-presidente dedicado para essa área, algo que não foi possível neste mandato que está em curso, mas que é algo que nós ambicionamos para o próximo, a tratar dessa área. Automaticamente estamos a pôr mais um recurso dentro da área do alto rendimento. E não estamos a honorar a área, porque os vice-presidentes ou a direção na federação, esta direção que agora vigora e a que vem a seguir, ninguém é remunerado por isso. Não é por adicionarmos um vice-presidente que estamos a honorar a federação, mas passamos a ter mais um recurso a olhar e a poder contribuir para isto. E é um recurso com experiência. O Ruben passou pelas seleções durante 10 anos, tem inúmeros campeonatos da Europa e outras provas internacionais, e creio que alguns campeonatos do mundo. E por isso é alguém que passou por dentro essa realidade. E há N questões que nós podemos otimizar e temos algumas identificadas. O facto de podermos gozar de outra liberdade financeira ou orçamental que não tínhamos antes, dá-nos essa flexibilidade. Nós tivemos, às vezes as pessoas, eu vou referir porque acho que é importante. Nós tivemos a um passo de ter que dizer aos atletas de não temos dinheiro, não há viagens. E tu dizes, mas havia financiamento do IPDJ? Havia, mas nós tínhamos os criadores à porta e arriscávamos, estivemos muito perto de uma situação destas. E isso nunca aconteceu. Apesar de tudo, nós prioritizámos sempre, porque o alto rendimento é uma área bandeira e tem um financiamento próprio, fruto dos vários contratos de programa, que tem que ser prioritizada. E foi isso que aconteceu. Mas estivemos muito perto disso. Mas quando o João diz que as competições geram receita como um todo, dá-nos a margem para, se no alto rendimento precisarmos de ir buscar 3 ou 4% daquela receita que foi gerada a mais ali, temos essa flexibilidade. E já não tínhamos que nos preocupar de agora temos que tomar esta opção ou esta. Se calhar podemos optar pela ótima em vez da possível, porque temos essa margem. Mas é preciso criar essa margem, foi preciso criar essa almofada. Eu disse uma vez, num cenário ideal para mim, os atletas, quando as deslocações tinham mais do que 5 ou 6 horas, voavam em business, não voavam em económica. Se isto alguma vez vai ser possível, não sei. Mas gostava. Porque, em termos de rendimento do atleta, eu sei que isso tem efeito. Mas se não pudermos assegurar, ou então temos outra hipótese, quer dizer, vamos só levar 2 atletas, em vez de levarmos 3, porque isso vai fazer com que a gente possa levar esses 2 muito melhor. É um tema controverso, porque por um lado os 2 que estão vão dizer, isso é ótimo, mas por outro lado aquele que era o terceiro vai dizer, para eles voarem em business eu vou ficar em casa. Temos que definir, há sempre uma linha, e quer se queira, quer não, podemos sempre discutir onde é que pomos a linha, mas a linha existe, quer se queira, quer não, e isso dá-nos aqui esta situação. Agora, estamos a olhar para formas de otimizar determinados procedimentos e de melhorar as condições num ato contínuo. Isso tem sido algo que nós temos tentado fazer ao longo do tempo nas várias áreas, ir sempre melhorando. Tentar que hoje sejamos melhores que ontem e por aí fora. Também nesta área estamos a olhar para essas opções. Há coisas que vamos conseguir, há coisas que não vamos conseguir. No dia em que conseguirmos, se fizermos o cenário hipotético, no dia em que conseguirmos viajar ou que os atletas viajem em business, vai haver outro ponto que alguém vai referir como sendo deveríamos ter mais isto. Claro,
porque uma vez atingido esse, o nosso nível de excelência passa a ser outro. E de exigência. E é bom que assim seja. Isto, mais uma vez, é uma constatação, mais do que uma crítica. É algo que nós devemos ambicionar sempre melhor. É o que nós fazemos. Toda a gente no seu dia-a-dia faz isso. Aproveitando que estamos no alto rendimento, e isso era uma questão que eu tinha mais para a frente, mas e sendo mais simples e mais claro e direto, quando falámos, até penso que recordando o que foi o início do outro mandato e tivemos uma conversa, tu falaste da questão da pirâmide, que vamos afunilando até aos jogos e temos mais oportunidades e vamos tentando criar uma nova base. Pegando um bocado nisso e tendo em conta que para o ano vamos ter um ano novamente de base, um ano em que vamos se calhar poder seguir essa ou não lógica, o que é que pode ser feito aqui nesta área do alto rendimento para o ano, diferente do que tem vindo a acontecer, porque tivemos uns Jogos Olímpicos este ano, e desvendares aqui algumas ideias e algumas coisas que também pela experiência que tiveram no primeiro mandato possam vir a fazer melhor ou alterarem o que foi feito. Bom, o Ruben seria a pessoa mais indicada para... Eu obviamente que darei a minha opinião, mas o processo não sou eu e passa por muitas pessoas, às vezes até, como eu disse há pouco tempo a um treinador, às vezes até por aqueles que acham que não contribuíram, mas que cada vez que comentam uma situação nós registramos no caderninho e usamos-la como feedback para integrar ou não, consoante seja avaliada, mas tipicamente o que temos agora teve input de muita gente, uns mais diretos, outros mais indiretos. A questão de se era o 15º lugar ou o 16º, eu considero isso um aspecto, esse é o segundo passo. O primeiro é garantir que temos oportunidades competitivas para muitos atletas, isso nós vamos manter, e a questão do funil ou do estreitamento das oportunidades, nós numa primeira fase temos que deixar que toda a gente possa entrar, ou pelo menos que tenha essa possibilidade. E depois, obviamente, a partir daí as oportunidades começam a ser concentradas naqueles que demonstram melhores resultados. Isto também numa ótica de projeto e de consolidação do resultado, porque no final do dia, quer queiramos, quer não, há um ponto no final de cada ciclo, e por isso é que eles chamam ciclos olímpicos, e por isso é que estamos alinhados em função do ciclo olímpico, que são os jogos. E nós, do ponto de vista de modalidade, somos muito medidos por isso, por ter atletas e pelos resultados que conseguimos. E as carreiras dos atletas acabam por estar, o nosso financiamento vem daí, vem com esse pressuposto, obviamente falam em campeonatos da Europa, em campeonatos do mundo e por aí fora, mas no final do dia toda a gente converge para aquele princípio. E neste processo nós somos medidos por isso. E o próprio desenvolvimento dos atletas é feito nessa ótica. E aqui não somos nós, não é a federação que faz, são os clubes, são os treinadores, são os atletas que desenvolvem-se em função dos ciclos. Isso acaba por ser a forma como nós trabalhamos. E é nesse sentido, numa primeira fase, como eu referia, temos uma ótica mais alargada de entrada, de entrada ou de possibilidades competitivas e de demonstrarem competência e performance. E que depois vão estreitando ao longo do tempo, como é natural, porque se olharmos para o panorama internacional, no final do dia é isto que a World Tour tanto faz, não é? Para alinhar à prova tem que ter ranking. E depois tem vários tipos de provas, como tu sabes, mas tem que ter ranking para alinhar na prova. E depois, em função do ranking, é-te atribuído mais pontuação em função da tua classificação final na prova. E depois, ao longo do tempo, sobes ou desces de ranking. E no final do dia, o ranking serve para apurar o campeão do mundo, para apurar quem é que vai aos jogos, para esse tipo de coisas. No final do dia, à nossa escala, nós seguimos um processo mais ou menos semelhante, que numa primeira fase temos muitos atletas, eles demonstram mais competência, sobem naquilo que são os níveis de apoio, e aqui não estou a falar no nível A, B ou C de qualquer projeto, estou a falar naquilo que é o apoio que lhes é concedido e a autonomia que lhes é concedida para continuarem a desenvolver a sua carreira até chegarem ao ponto mais alto. E na essência não será muito diferente. Agora, se me perguntares, então, mas que vão tirar aquela regra ou outra, ou vão acrescentar mais uma ou outra, não, isso neste momento é prematuro entrarmos por esse ponto, porque seguramente o Ruben terá a sua opinião, terá o contributo, a própria direção é composta por mais pessoas que também terão a sua opinião e será tida em conta, e
e depois no final do dia está de ser tudo, digamos que, misturado, absorvido, trabalhado e dará um resultado, mas o princípio será sempre o mesmo. Nós primamos para a excelência e devemos apontar à excelência. Só assim é que nós podemos ambicionar a ter resultados melhores do que aqueles que tivemos nos Jogos de Paris. E como eu costumo dizer, ainda hoje dizia isso ao telefone com um atleta, a excelência e a fasquia está sempre a aumentar no desporto. A fasquia nunca baixa. E por isso, nós queremos estar no mesmo sítio, vamos ter que fazer melhor, porque a fasquia vai subir e a única forma de melhorarmos é aumentarmos a nossa performance mais rápido do que a fasquia sobe. E para isso implica também do nosso lado, da Federação, garantir melhores condições aos atletas. E nós estamos cientes disso e acreditamos que a Federação tem essas ferramentas ao seu dispor e nós estamos dispostos a colocá-las ao serviço dos atletas e dos clubes. Mas também implica que haja regras e que haja um propósito final. Ok, certo. Penso que este tema também não tem muito mais por onde irmos. Eu acho que seria de seguir e aqui do outro tópico que eu tinha, que acho que pode ser relevante para quem quer conhecer um pouco melhor a lista. Melhorias e alterações na nova lista, quais os novos membros e que reestruturação pode existir para o próximo mandato no que diz respeito ao que foi feito neste mandato, novas adições, nova forma de ver, novo pensamento em algumas coisas. Bom, se calhar compete-me a mim. João, complementa-me, mas eu enquanto presidente da equipa, se calhar começo eu. Nós já falámos aqui de alguns nomes e de alguns dos novos nomes e se calhar reforço esses mesmo. Falei na Susana Lobato para a área de marketing e comunicação. É uma adição nova, é alguém que vem de fora da modalidade, tem ligação ao desporto e ao triatlo por afinidade com triatletas, mas que vê o triatlo de uma perspectiva diferente e foi engraçado comentar. A primeira coisa que ela fez foi ir ver o site da Federação e desde logo fazer alguns comentários e algumas apreciações. Isto na ótica de quem olha com olhos de quem vê de fora, quem não está habituado e que não conhece a realidade. Outros nomes que já falámos aqui para o alto rendimento, o Ruben Costa, é um regresso à modalidade. Muitos daqueles que nos ouvem seguramente ainda se recordarão de quando ele competia, não foi assim há tantos anos, e no fundo é alguém com experiência e que nós acreditamos que vai acrescentar muito de valor ao alto rendimento. Outra das pessoas que entra de novo, e neste caso para a área jovem, é a Marta Dolores. A Marta vem de uma realidade que é um clube, ela está à frente de um clube e de um clube com jovens. Também a nível profissional ela lida com crianças e com jovens no seu dia-a-dia e por isso acreditamos que é alguém que traz digamos que uma vivência e um conhecimento interno dentro do triatlo e daquilo que é a área jovem bastante grande. É alguém que está semanalmente nas provas regionais jovens ou nos nacionais jovens e como tal acompanha a modalidade por dentro e como um todo, e como tal nós também depositamos uma grande esperança de que será possível termos melhores inputs no sentido de conseguirmos recolher inputs valiosos dos clubes relativamente àquilo que são as suas necessidades, tendo a Marta passado por essas necessidades muito recentemente, inclusive algumas, é curioso não acontecer agora, nós dizemos assim, ela perguntaram-nos, agora faz parte da equipa, e nós perguntamos, olha, mas porquê é que vocês tomaram esta medida? E nós dizemos, tomamos isto por causa disto, e ela dizer, não foi isso que nós sentimos no clube, ou nós sentimos outra coisa, e isto é um input de veras valioso, mas que de outra forma muitas vezes não nos chega nesta forma. Chega-nos na forma de uma crítica do porquê é que fizeram isto e não do, olha, eu não sei qual era o vosso objetivo, mas o que nós sentimos foi isto. Ou a pergunta do qual era o vosso propósito. Por isso é um feedback bastante valioso que já estamos a recolher e que nós Mas e deixa-me só dar aqui a nota. Eu por acaso esse tema que dizes acho que é relevante e acho que tem uma solução. Agora, como é que o podem fazer não sei, mas acho que existe às vezes a necessidade de um certo esclarecimento. Nós hoje, se formos a ver, passámos aqui inúmeros pontos. Mal ou bem as pessoas têm a vossa ideia, podem concordar, podem não concordar, mas têm a perspectiva.
acho que às vezes pode ser essa a necessidade. Tivemos desde 2021 até 2024 e se calhar houve muitos temas que se tivessem passado cá para fora, seja pelas redes da federação ou pelo site ou pelo comunicados, talvez limpassem alguma da especulação que surge e que acho que não traz nada de bom às vezes a algumas coisas, umas sem fundamento, e essas são as piores todas, outras que podem sempre ter alguma perspectiva, mas acho que esta oportunidade que temos aqui, acho que é sempre boa. E de outras formas, e pela Federação existe meios para isso, acho que isso é sempre uma necessidade e acho que é um ponto a salientar, a parte da comunicação, federação, clubes, atletas, ou seja, haver uma ligação maior para essa proximidade, permitir não só que os clubes possam e as pessoas possam dar inputs à Federação e a Federação também possa às vezes explicar certas coisas que para nós podem ser vistas como erros graves, mas existe uma explicação por trás e uma lógica que depois também passa uma imagem que a Federação realmente não esteve mal e foi uma decisão necessária. Digo. Ainda bem que reforças isso, porque dá-me a oportunidade de fazer o comentário que vou fazer a seguir. Esse para nós foi a maior lacuna deste mandato. Foi nós comunicámos muito para os jornais e a modalidade apareceu em tudo o que era jornais e revistas e televisão. Nós comunicámos muito mal com os clubes e com os atletas. E acima de tudo no ponto que tu estavas a dizer, que é não explicámos. Eu dou um exemplo de algo que eu tinha como meu objetivo pessoal. Eu, o Sérgio Dias, o presidente, tinha como objetivo fazer uma newsletter mensal para os clubes. O que é que fizemos durante este mês? E podia ser coisas tão banais como organizámos 3 provas, tomámos esta medida. No fundo, o que é que nos passou pela secretária e pelas mãos naquele mês? Eu posso dizer que escrevi a primeira e não estava como eu gostava que estivesse. E o timing foi passando. E quando já estávamos no tempo da segunda e depois, a dada altura, fomos absorvidos por uma carrada, e eu, nomeadamente, fui absorvido por uma série de outras situações, algumas que consideradas prioritárias, e acabei por não o fazer. E se calhar o tempo investido nessa área teria valido mais do que algumas outras situações. Mas isso é uma avaliação que se faz agora. Agora é fácil dizer, devia ter feito aquilo ou devia ter feito o outro. Depois, à segunda-feira, toda a gente acerta nos números do Euromilhões, não é o que se costuma dizer. E aqui é a mesma coisa. Eu agora, no fim de mandato, é fácil olhar para o primeiro ano e dizer, mas no primeiro ano, quando tínhamos que resolver e tínhamos a corda no pescoço com determinadas situações, nós queríamos era conseguir respirar, mais do que muitas vezes pensar em fazer alguma coisa mais construtiva do que simplesmente sobreviver. E por isso há uma série de pontos de melhoria que estão identificados. Este é um deles, e deixará de recair só no presidente, passa a recair na direção, porque pelo menos temos mais pessoas que têm esse objetivo, esse contributo, e asseguramos que é colmatado. Lá está a tal questão da redundância ou do contributo de equipa que acaba por dar acrescento a isso. Mas ainda bem que identificas, e nós reconhecemos-lo perfeitamente, e sabemos dos muitos dissabores, alguns que andaram a rolar durante alguns meses, e que nos casos nós se calhar a decisão poderia ter sido melhor, em muitos casos a decisão não foi compreendida, acima de tudo porque a gente não a explicou, e se calhar é como tu dizias, as pessoas umas teriam uma opinião, outras outra, mas haveria mais empatia, porque perceberiam o que é que estávamos a tentar fazer, e depois a concordância será de cada um. Se me permites voltar à equipa, porque eu ainda tenho aqui mais alguns. Outra pessoa que entra de novo para a equipa é o Hélder Milheiras. O Hélder tratará das competições e da logística também. E porquê das competições? Porque até aqui normalmente há um vice-presidente para o calendário, mas o calendário é redutor, e isto tem a ver tem também a ver com aquilo que eu referi há pouco. Nós nos próximos anos é importante que nós saibamos o que é que queremos das nossas provas, dos nossos eventos. E não tem só a ver com termos bons eventos como temos São Martinho. Tem a ver com o que é que nós queremos ter em cada prova, quem é o nosso público-alvo e que tipo de competições. Nós hoje em dia temos as tais 30 provas, número redondo, por ano, nacionais, e a maioria das provas são de clubes. São provas coletivas. A Taça de Portugal é, por inerência, uma prova coletiva. Os campeonatos coletivos são campeonatos coletivos, como o próprio nome diz. As únicas provas que são individuais são os campeonatos individuais, que são uma ínfima parte de todo o resto do calendário. É isto que nós queremos, e é nesta dinâmica que nós queremos trabalhar, porque isto depois começa a ter outros impactos, que é, nós continuamos a crescer, felizmente, é um bom problema, mas vai haver um dia em que a gente não consegue pôr todos alinhados na mesma linha de partida, por questões de segurança ou por outro tipo de limitações. E isso faz com que nós tenhamos que ponderar que
que tipo de calendário é que queremos. Haverá várias soluções, seria preciso um episódio inteiro do podcast e mesmo assim acho que não esmiuçávamos todas as hipóteses. Sim. Mas é um tema que a modalidade terá que debater, e nós achamos que o Helder, para além da questão do calendário, que tem que existir sempre, mas no fundo lançar o debate para este tipo de questões estruturais e que tem a ver com o nosso crescimento e com a estratégia futura, e futura não é para o próximo mandato, é futura para os próximos 10 anos da modalidade, para a modalidade poder continuar a crescer. O Helder será a melhor pessoa. O resto das pessoas, o João Curado continuará com a área financeira, o Ricardo do Canto continuará com a área da inovação. Nós temos introduzido algumas melhorias, algumas que já nem nos lembramos. Já ninguém se lembra que quando nós chegámos, nós carregávamos no nosso browser, carregávamos para abrir o site da Federação e ele levava entre 12 a 15 segundos para carregar. Já ninguém se lembra, e ainda bem, porque isso era viver 2 séculos atrás. Isso está resolvido. Da mesma maneira que alguns clubes já não se lembram que uma das principais queixas que tinham é que não conseguiam inscrever os atletas pela plataforma de inscrições e tinham que o fazer por e-mail. Ainda bem que isso também está resolvido, mas foi resolvido. É daquelas coisas que são pedras na engrenagem que nós tivemos que despender tempo para resolver, para depois podermos fazer outras coisas por cima. E isto consome tempo, acima de tudo, consome tempo, consome recursos e que limita que a gente possa andar a outro tipo de velocidade. Eu uso muito esta analogia. Nós começámos o mandato com uma mochila muito grande às costas e muito pesada. E temos tentado aliviar a carga da mochila. E quanto menos carga temos, mais rápido corremos. E mais rápido conseguimos fazer as coisas. Agora, no início era difícil. Nós tínhamos que pedir licença a um pé para mexer o outro. Em termos da equipa, quem é que me falta aqui? O David Caldeirão tem os age groups. A Brigitte, sempre com foco grande no triatlo feminino, mas abarcar mais a área do triatlo para todos. E neste caso acaba por pegar aqui muito no age group. E o Nuno Rapaz, que tem a logística e ficará também com a formação. E penso... e por último a Joana Marques, que tem a área médica. E penso que abarquei todas as áreas e todas as pessoas. Só referir um ponto importante, que é em termos de organização e aquilo que nós tentámos fazer agora e que vamos ser mais incisivos no próximo mandato, que passa por cada pessoa ter um elemento de sombra quase, mas em que a sombra não seja o mesmo, em que a gente possa complementar-se e garantir que as coisas são mais debatidas e conseguimos ter outra pluralidade de ideias e de inputs para cada tema. Isto vai, mais uma vez, não sendo diretamente pegado, mas acaba por pegar no tema que tu referiste há bocado, da comunicação e de percebermos aquilo que são as necessidades. Não sei se João, queres complementar alguma desta resposta? Eu tenho apenas agora a última questão. Não, se calhar passar a mensagem que se eu genuinamente já achava que nós tínhamos uma equipa muito forte, eu acho que esta equipa é mesmo do mais adequado que existe para as necessidades da Federação. Uma equipa com grande expertise, com muita experiência externa, com uma equipa relativamente jovem, ou se calhar até podia dizer mesmo uma equipa muito jovem, e ao mesmo tempo com muita experiência, e estou muito confiante que tanto a estratégia que tem sido aplicada na Federação, não só na parte financeira, mas como nas outras áreas, e como aquilo que nos propomos para avançar, que é a melhor resposta para as necessidades da Federação. Pronto, a última questão que eu tenho, eu acho que acaba por ser uma boa questão para finalizar. Muito já falámos aqui, mas esta questão era relativamente, no fundo, às prioridades imediatas para 2025, para o primeiro ano do mandato. Também passar aqui um bocadinho o que é as bandeiras desta candidatura. Já se falou de muito, mas aqui complementar com o essencial para acabarmos com um sumário, no fundo, do que é esta candidatura. Bom, no fundo, nós já é um trabalho contínuo e passa por, como eu disse há pouco, nós ambicionamos entregar a Federação sempre melhor do que a recebemos. Isso foi nosso apanágio desde o início, foi isso que primámos por fazer. Passa muito por continuar a assegurar o crescimento da modalidade, continuar a apoiar os clubes, e o apoio aos clubes nunca se esgota, porque é sempre possível fazer mais. Nós, como eu referi, nós tivemos um aumento significativo, mas achamos que poderemos ir mais longe. Passa por apetrechar melhor a Federação. Falámos aqui na questão do sistema de classificações. A frota também é uma
uma área que tem merecido a nossa atenção e vai continuar a merecer a nossa atenção. Tocámos na questão dos eventos. Nós estamos sempre à procura dos melhores parceiros, sejam eles clubes ou privados, para ou organizarem ou contribuírem na organização dos nossos eventos. E a questão do alto rendimento, estamos a olhar com muita atenção naquilo que pode ser. Nós primamos muito por assegurar muitas oportunidades competitivas ou bastantes oportunidades competitivas a todos os escalões. Agora passa muito por, sem afetar esse volume, conseguirmos garantir que trazemos melhores condições para essas mesmas participações. Há um ponto que não referimos aqui e que eu gostava só de referir. Nós temos organizado, Portugal tem organizado, e não foi esta direção, isto vem eu atrevo-me a dizer desde sempre, muitos eventos internacionais, ou alguns eventos internacionais. Ainda este ano tivemos um evento de grande monta em Coimbra. Isto é algo que nós devemos continuar a fazer e temos esse propósito, e vai mais além do que quarteira, mas devemos organizar eventos que sejam referência. Nós termos várias taças da Europa é importante, eu diria mesmo que é fundamental, mas é importante também de tempos a tempos, uma vez que poderemos não conseguir fazê-lo todos os anos pela exigência financeira que muitos destes eventos têm, mas conseguirmos ter eventos que sejam realmente referências no mundo. E é bom chegar ao Campeonato da Europa há umas semanas atrás e as pessoas virem dar os parabéns pela prova de Coimbra, por exemplo. E a Federação era o parceiro técnico, o LOC até era a Multisport. Lá está, uma empresa privada, a tal integração que falávamos aqui, de termos uma empresa privada e a Federação a trabalhar em conjunto para um objetivo comum. Mas é bom reconhecer as pessoas virem agradecer, da mesma maneira que agradeceram ao Multisport o evento e terem gostado de vir a Portugal. Todos nós sabemos aquele chavão de nós sabemos receber e recebemos bem, mas é bom que as pessoas sintam que nós fazemos também bons eventos e porque isso no fundo passa a imagem e é o fechar do círculo, é bons resultados, bons atletas com bons resultados internacionais, mas depois a modalidade ser reconhecida também neste âmbito, e isso só acontece se continuarmos a organizar bons eventos. Por último, e agora que é mesmo o último, antes de passar ao João para eu poder complementar, a presença internacional, e eu sempre defendi isto, eu próprio passei por um grupo pelo comitê do Multisport durante 4 anos. É importante nós estarmos presentes, e para isto é importante, nós termos boas relações com outras federações, com a ETU, com a ITU. É importante estarmos presentes, é importante conseguirmos comunicar com essas mesmas federações. É bom chegarmos a Paris e termos alguém na equipa que fala francês. Para além de haver mais 3 ou 4 que percebem francês, termos alguém na equipa que fala francês. Este tipo de questões que parecem de pormenor são importantes. E são importantes quando se quer ter uma equipa que opera no mundo inteiro, porque o triatlo nacional, não passa, mais uma vez digo, Caxias é importante, é a nossa sede, temos muito orgulho dela, porque é nossa, deve ser a casa do triatlo nacional, mas o triatlo nacional projeta-se no mundo inteiro, e nós temos que saber projetá-lo no mundo inteiro com essa presença e com essas relações internacionais. Nós tivemos em Quarteira uma série de representantes de outras nações, a convite, e reforço, eles foram convidados, mas ninguém lhes pagou para eles virem. Eles vieram porque gostam de nós, gostam de Portugal e tiveram cá. E é importante haver esta colaboração e este contributo de todas as partes, e isso é algo que nós temos investido e dedicado algum tempo para construir também esta rede de contactos. João, tu seguramente querás completar com alguma coisa? Sim, a parte financeira, a forma como nós vemos a estratégia financeira que nós começámos, foi essencialmente isso. Acho que tu basicamente tocaste no ponto, que é isto é um trabalho que é visto como um exercício contínuo. Se nós no primeiro ano começámos vamos focar nas eficiências, procurar a maior eficiência possível dos recursos que a Federação tem, isso nunca foi assumido que parava no ano a seguir. E o mesmo que no ano a seguir, quando vamos procurar fontes de receita alternativa ou tentar trabalhar as fontes de receita que temos, também não parou no ano seguinte. Portanto, aquilo que nós vamos continuar a fazer é continuar a aplicação de uma estratégia que está a funcionar na Federação, se calhar com forças diferentes, e agora, por exemplo, vai haver um foco muito maior na parte do investimento. E o investimento que já começámos em 2023 e já fizemos investimento, por exemplo, posso dizer que em 2 anos a Federação fez
tanto investimento em ativos fixos como fez, por exemplo, a direção anterior em 5 anos e fez a direção anterior a essa durante 4 anos, por exemplo. Mesmo numa situação que era vista como uma situação de crise. E basicamente vamos continuar o trabalho que estamos a fazer. Vamos continuar a procurar eficiências na utilização dos recursos da Federação, vamos continuar a trabalhar fontes de receita alternativa e a fazer crescer a receita da Federação, e vamos continuar a trabalhar nos investimentos que capacitam as operações da Federação. E vamos chegar a um ponto em que a estabilidade financeira é algo que nós olhamos com uma segurança em que eu espero um dia, quando sair da Federação, que quem quer que seja chega e tem uma estrutura que está otimizada, tem uma estrutura que está a andar, tem um comboio que está a andar a uma velocidade confortável, com as carruagens semi-cheias, ainda pode meter mais coisas nas carruagens se quiser, pode tomar algumas decisões, tem esse espaço e não vai viver com os constrangimentos como nós vivemos no primeiro ano, principalmente no primeiro ano de mandato. Na verdade, houve constrangimentos durante todo o mandato, mas a situação com que nós ganhamos a Federação basicamente é aquilo que nós não vamos deixar, isso não tenho a menor dúvida. Ok. João e Sérgio, obrigado. Eram estes os tópicos, havia Obrigado muito nós. para falar, Obrigado, obviamente. nós. Mas acho que fica aqui uma perspectiva da outra lista, parte 1 e parte 2. Acho que ficou aqui um podcast completo, longo, dá mais de 2 horas, portanto tem muito para ouvir. Quando acabarem um já tem o outro a sair. Portanto, desejar, como há outra lista aqui, um bom término de mandato no vosso caso, e também daqui da candidatura e das eleições, e agradecer por este momento. Acho que é sempre bom, para quem nos ouve e para o público, e até mesmo para a Federação, poder também ter estes momentos, e acho que saímos a ganhar, e obrigado então pela vossa disponibilidade e tempo. Obrigado nós. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.